Olá, meu filho alguns dias atrás me desafiou a pegar a palavra de Deus e fazer uma reflexão em cima da palavra de Deus e compartilhar com as pessoas na internet. E eu não posso decepcionar meu filho, então eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus ministrou ao meu coração nesse dia. Ela se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus estava mostrando para os discípulos um princípio de que a vida deles, daqueles discípulos, não deveria ser construída sobre areia. Nessa ilustração de Jesus havia dois homens, um que construiu sua vida, sua casa sobre areia e outro que construiu sobre a rocha. Jesus diz que a tempestade veio sobre aquele que construiu sobre a rocha e a casa permaneceu firme. Mas a mesma tempestade também veio sobre o que construiu a casa sobre a areia e ela acabou se desabando. Muitas vezes nós vemos para Jesus o que ele nos mostra é que nós somos pessoas que, como aqueles homens, que estamos construindo nossas vidas. E a nossa vida, como uma casa, precisa ser construída sobre a rocha. Jesus em nenhum momento diz que não haverá tempestade. As tempestades viriam, mas como homens sábios nós deveríamos, como homens prudentes, nós deveríamos construir não sobre a areia, mas sobre a rocha. Bom, os discípulos ouviram essa palavra, essa reflexão, e logo em seguida Jesus os convidou a ir para um outro lado. Eles foram e tiveram que passar para outro lado do lago, usaram um barco e eles estavam juntos naquele barco. E num certo momento da viagem, Jesus estava dormindo já e os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. E naquele momento as ondas, os ventos cresceram, as ondas cresceram, os ventos foram intensos e os discípulos, apesar de serem homens experimentados, eles ficaram tão amedrontados que desesperados chamaram Jesus. Jesus então acordou, olhou para as ondas enormes, viu o vento, repreendeu as ondas, mandou acalmar as ondas e logo em seguida ele olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês são tão tímidos? E ele assim diz que aqueles discípulos, lembra aqueles discípulos que eles poderiam ter repreendido os ventos, né, repreendido também aquelas ondas, ordenado ao mar acalmar aquelas ondas e ordenado aquelas ondas a se acalmarem. Parece-me que os discípulos esqueceram rapidamente o princípio que Jesus ensinou, porque a fé daqueles discípulos estava fundamentada na areia e não na rocha. Porque se a fé daqueles discípulos estivesse fundamentada na rocha, eles teriam naquele momento, durante aquela tempestade, lembrado dos princípios de Jesus e teriam repreendido aqueles ventos e mandado que o mar se acalmasse. Mas não foi o que aconteceu. Então, eles tinham um princípio religioso, eles tinham valores religiosos, mas tudo aquilo que eles ouviram, eles não praticaram. Muitas vezes você e eu, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não estamos colocando os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Ou seja, nós não estamos colocando a nossa vida em cima dos princípios da palavra de Deus. Nós não estamos colocando a nossa casa em cima da palavra de Deus, que é a rocha, que é a verdade. E certamente, vindo as tempestades, nós vamos agir como aqueles discípulos amedrontados. A palavra que eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo nesse momento é tempo de nós construirmos nossa vida na rocha, a nossa história na rocha, o nosso casamento na rocha, a nossa profissão na rocha, nossos estudos na rocha, a escolha dos nossos amigos na rocha, a escolha do nosso cônjuge, com quem vamos nos casar e viver a nossa vida na rocha. A pergunta é: onde você está construindo a sua vida? É na rocha ou na areia? Tem muita gente que está construindo sua vida na areia.
E certamente, quando virem as tempestades, eles vão ficar apavorados. Mas se a minha e a sua vida forem construídas na rocha, não importam os ventos, nós nos levantaremos e em nome de Jesus o repreenderemos, porque nossa vida foi construída, fundamentada nos princípios cristãos, nos valores cristãos. Não basta apenas aprender a palavra, nós temos que vivê-la. Não basta apenas colocar na mente, nós temos que colocar no nosso coração, no nosso dia a dia. Viva a palavra, experimente a palavra, construa a tua vida na rocha. Deixa eu orar por você antes de fazer o meu desafio. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui meditando na tua palavra. Eu te peço que tu abençoes a todas as pessoas que ouvirem essa palavra e que a vida delas, Senhor, seja construída não sobre a areia, mas sobre a rocha, para que, vindo as tempestades, que certamente virão, elas tenham a ousadia, a coragem de, em nome de Jesus, repreender os ventos e as ondas. Bem, eu aceitei o desafio do meu filho e agora eu quero desafiar 3 pessoas para abrir a palavra do Senhor e compartilhar a palavra do Senhor na internet para abençoar outras vidas. Vai lá. A primeira pessoa é o meu pai. Assim como meu filho desafiou o pai dele, eu também desafio o meu pai. E eu quero desafiar também o meu irmão Isaías e eu também quero desafiar o meu irmão Alaércio. 3 pessoas para ouvirem, meditarem, pegarem a palavra, compartilharem com esse povão enorme que está aí navegando, surfando na internet. Que Deus te abençoe, você e a tua família, em nome de Jesus. Lembre-se, nada de areia, é na rocha. Na rocha, em Cristo Jesus. Deus te abençoe.